pessoal, aqui é o Lucas Miranda, cidadão de Mauá, para mais um vídeo aí para vocês, tá bom? Hoje eu vou trazer um tema que tem causado aí um certo temor, né, nas pessoas que se inscreveram no concurso. Foi uma fala do prefeito eleito Marcelo Oliveira em entrevista aí ao jornal Repórter Diário. E eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre o que é uma reforma administrativa. Tá certo? Eu não vou entrar aqui no mérito, né, da entrevista, né, não é esse o objetivo do canal, né, mas eu vou abordar para vocês os aspectos de uma reforma administrativa, né, o que pode acontecer, o que pode ser feito, qual a diferença dessa reforma administrativa para as outras, tá certo? E antes da gente começar, eu queria deixar claro que todas as informações que eu vou trazer para vocês, elas são de domínio público. Ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso. Eu vou mostrar para vocês aí aonde foram as minhas fontes para fazer esse vídeo, tá bom? E aí quem quiser confirmar as informações, ir atrás, é uma atitude sempre muito positiva. Estar consciente das leis e das normas, né? Estar consciente dos seus direitos como cidadão é uma coisa muito boa, é da democracia, tá certo? Então vou deixar para vocês aí tudo compartilhado. Eu não sou dono da informação, né? Eu só estou compartilhando com vocês informações que estão jogadas por aí. Eu reúno essas informações e trago aqui para vocês, tá certo? Então não são coisas que eu necessariamente acredite, mas é como a lei foi estabelecida e acho que a gente tem que abordar assim. Lembrando também que acho que é importante deixar claro que conhecer as leis não é um monopólio dos advogados, né? Acho que nós, enquanto cidadãos, temos que conhecer as leis, temos que entender, buscar entender e exigir os nossos direitos, sim, por que não? Tá certo? Vamos lembrar um pouquinho sobre o concurso público, né? Vamos recapitular as informações que nós temos até o momento. No dia 9 de março desse ano, a Prefeitura publicou 2 editais para 2 concursos públicos, que juntos eles totalizam 788 vagas, sendo 633 para a Secretaria de Educação e 147 para os demais cargos da administração municipal. Tá certo? Foram mais de 40 mil inscritos, só que aí eclodiu a pandemia mundial aí do Covid-19, né, infelizmente. E aí o concurso precisou ser suspenso. Então no dia 22 de abril, a Prefeitura suspendeu a realização da prova por 90 dias. E aí, quando se passou os 90 dias, que foi no dia 21 de julho, a Prefeitura suspendeu novamente, dessa vez por tempo indeterminado. Na reportagem do jornal Repórter Diário, vamos acompanhar o que o prefeito eleito disse. Levantar o recesso logo após a posse da Câmara e do Executivo para aprovar com o projeto que é fazer uma reforma administrativa e acabar com o cabide de emprego, reduzindo secretarias e cargos. Vamos começar a gestão avançando em políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população. Estamos fazendo um estudo para que a gente possa enxugar a máquina ao máximo. Então, com a suspensão do concurso público e com essas palavras do prefeito eleito, algumas pessoas que se inscreveram no concurso começaram a achar que o prefeito ia reduzir o número de vagas, né? Ou seja, aquelas vagas que constam atualmente no edital, que elas não seriam mais aquela quantidade, que ele ia fazer um enxugamento da máquina, ou seja, ia reduzir todos os cargos da prefeitura, né? E aí eu preciso trazer para vocês o que é uma reforma administrativa, até mesmo para a gente não entrar aí, né, nessa neura de achar que já era, né, o concurso já era. Uma reforma administrativa ela nada mais é departamentos, qualquer quantitativo. Por exemplo, hoje Mauá tem uma determinada quantidade de secretarias. Então o prefeito eleito nessa reforma ele pode propor tanto, no caso aí, o enxugamento, que é reduzir o número de secretarias, como ele pode propor, de repente, ampliar o número de secretarias. Eu acho que isso também não tem problema nenhum. Também na reforma administrativa se mexe na descrição e no quantitativo dos cargos. Aí sim, sejam efetivos, sejam comissionados, né?
E também mexe na questão das funções gratificadas, né? As funções gratificadas, para quem não sabe, são gratificações dadas a servidores públicos que estão no desempenho de função de encarregado ou supervisor, né? Então, se o servidor público é lá, um administrativo, por exemplo, ele está encarregado pelo departamento ali dele, então ele merece uma função gratificada. Se ele é supervisor de uma equipe, aí merece outra função gratificada. Então, para cada tipo de função gratificada, existe um percentual que o servidor público ganha em cima do salário. Então, a reforma administrativa também determina a quantidade de funções gratificadas. Não é quantidade infinita. Tanto o número de cargos efetivos, quanto o número de cargos comissionados e o número de funções gratificadas tem um número limitado, e eu vou abordar aí para vocês. Outra coisa se o prefeito eleito realmente fizer essa reforma administrativa, não se preocupe, ele não vai ser o primeiro e com certeza não vai ser o último. Então eu fiz um levantamento aí para vocês de quais prefeitos fizeram uma reforma administrativa no começo do mandato. E eu quis compartilhar com vocês aí essa informação. Então, naquele momento, entre 2005 e 2008, que foi o Diniz Lopes e o Leonel Damo, eles fizeram uma reforma administrativa, né, um pouco mais tímida que as demais. E essa reforma ela pode ser conferida através da Lei Municipal 3.798, de 2005. O prefeito Oswaldo Dias, na sua terceira passagem pela Prefeitura de Mauá, também fez uma reforma administrativa. Essa reforma pode ser verificada na Lei 4.412, de 2009. O Donizete Braga, logo que entrou na Prefeitura, também logo que assumiu a Prefeitura, também fez a sua reforma administrativa. Vocês podem verificar aí através da Lei 4.837. E o Átila, que é o nosso atual prefeito, também fez uma reforma administrativa, um pouco até mais robusta. Nessa última reforma administrativa que teve, a gente teve uma ampliação do número de cargos comissionados destinados a servidores efetivos, que antes era de 5% e agora passou para 20%. Né? E aí você passou também a exigir para alguns cargos comissionados o ensino superior completo, né, que eu acho que para algumas áreas da prefeitura tem que ser sim um requisito. Outra coisa bacana da reforma administrativa é que passa a ter direito aí aos cargos comissionados destinados a servidores efetivos apenas os servidores que concluíram o estágio probatório. Isso também é positivo. Porque garante aí que o servidor já tenha pelo menos 3 anos de experiência antes de estar assumindo aí um cargo que vai torná-lo chefe, né, ou assessor de alguma coisa. Lembrando que os cargos comissionados são destinados à chefia e assessoramento. Vamos falar um pouquinho aí sobre a estrutura atual da Prefeitura de Mauá. Claro que isso aqui é um resumo, eu tomei como base os números referente ao mês de novembro, mas esses números eles mudam todo mês, tá certo? Pelo menos alguns aqui no que diz respeito ao número de servidores ativos, muda todo mês, porque tem servidores que se afastam, tem servidores que por alguma razão pediram algum tipo de licença, né? Então, hoje a Prefeitura ela conta com 22 secretarias, mais o gabinete do prefeito, que tem status de secretaria. Então, é correto dizer que tem ao todo 23 secretarias. Né? Afinal, a estrutura do gabinete do prefeito ele é praticamente a mesma estrutura de uma secretaria. Por exemplo, uma secretaria de governo. Né? Um gabinete, uma equipe técnica. Né? Então, basicamente, tem assim, as mesmas características. Atualmente, nós temos na Prefeitura 660 cargos comissionados. Tá certo? Isso segundo a Lei Municipal 5.317. Foi a última lei que alterou o quadro de funcionários comissionados. Tá certo? Nós temos também 120 funções gratificadas, né? Sendo 90 funções gratificadas de encarregado, ou seja, aquela que dá uma gratificação de 15% no salário, e 30 funções gratificadas de supervisor, que dá
30% no salário, né? Além disso, nós temos 4.025 servidores efetivos na ativa, nós temos 334 empregados públicos, ou seja, são servidores, mas que ao invés de serem regidos pelo Estatuto dos Servidores, eles são regidos pela CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. E nós temos 1.322 outros vínculos, que aí entra estagiário, agente de saúde, frente de trabalho, então outros vínculos, né, profissionais com contrato por prazo determinado, por exemplo, tá certo? Os 3 primeiros itens, o número de secretarias, o número de cargos comissionados, o número de funções gratificadas, essas são questões que atingem diretamente a questão da governabilidade. Um prefeito, quando assume a prefeitura, ele precisa fazer ajustes na máquina pública para que ele consiga executar o seu plano de governo. A gente não pode esquecer que a população, quando foi lá fazer um voto, ela escolheu um prefeito, um candidato, que tem um plano de governo. Esse plano de governo, inclusive, ele é requisito para o registro da candidatura. Então, quem quiser conhecer aí o plano de governo do prefeito eleito, pode entrar aí no site do Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, que vocês vão ter acesso lá ao plano de governo. Então, o prefeito é normal ele mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal para adequar a estrutura da prefeitura ao que ele entende que é correto para executar nesse plano de governo. Tá certo? Então, isso não precisa necessariamente mexer na questão do número de cargos de efetivos, até mesmo porque ele não tem ainda, a gente está falando do primeiro dia de mandato, né? Ele não vai ter ainda, claramente, né, a situação funcional dos departamentos da prefeitura. Então ele não pode propor aumentar ou reduzir sem tomar conhecimento, tá certo? Então assim, normalmente se mexe no número de comissionados, no número de secretarias e no número de funções gratificadas, tá certo? O meu palpite, e aí eu deixo claro que é um palpite, é que ele vai mexer no número de secretarias e no número de cargos comissionados, segundo ele próprio, para enxugar a máquina, ou seja, no sentido de reduzir o número de secretarias e cargos comissionados. E por que enxugar a máquina é tão importante assim? Acho que a gente precisa observar um pouquinho sobre a situação financeira da nossa prefeitura. Eu fiz um levantamento com base nas informações fornecidas pelo Tribunal de Contas do Estado sobre o balanço orçamentário da prefeitura nos últimos 5 anos. É importante que vocês observem o seguinte: a gente vem numa situação muito complicada há muito tempo. Então, se nada for feito, daqui a pouco a própria governabilidade fica questionada, fica prejudicada. Então, quero compartilhar com vocês esse quadro aí dos últimos 5 anos. A gente vem de 3 anos de déficit orçamentário, sendo que em 2016 nós fechamos em menos 143 milhões, 2017 menos 10 milhões, 2018 menos 13 milhões, 2019 nós tivemos um superávit de 26 milhões e neste ano de 2020 ainda está em exercício, não concluiu ainda, importante que se diga isso. A prefeitura tem até dia 31 de dezembro para fazer a prestação de contas final, até por ser um ano eleitoral. Normalmente esse prazo é até março, mas como o mandato atual extingue no dia 31 de dezembro, eles têm até o dia 31 de dezembro para entregar todos os relatórios relativos a receitas e despesas da Prefeitura de Mauá ao Tribunal de Contas do Estado. Então, por enquanto, nós estamos em 76 milhões negativo, né? Ou seja, tudo isso vira dívidas para a Prefeitura, né? E só para vocês entenderem, uma coisa que eu não expliquei no começo, né? Déficit nada mais é que prejuízo, e superávit é lucro. Só que a Prefeitura não pode ter prejuízo e não pode ter lucro. Então, eles criaram outras nomenclaturas que no frigir dos ovos aí significa a mesma coisa, né? O déficit significa que a prefeitura fechou no prejuízo e o superávit significa que a prefeitura fechou no lucro. Eu queria compartilhar com vocês aí alguns palpites, né? São possibilidades de fusão de secretarias. São secretarias que têm atividades muito similares, né, em áreas muito próximas.
Então eu elenquei para vocês algumas que podem ser fundidas, ou seja, 2 secretarias que podem ser unificadas numa só. Educação e Cultura pode virar uma secretaria, Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Renda pode virar uma secretaria, Trânsito e Sistema Viário mais o Transporte, Esporte e Lazer mais Juventude, Governo mais Relações Institucionais, Políticas Públicas para Mulheres mais Promoção Social também pode virar uma só. Outro levantamento que eu fiz para vocês entenderem aí é a questão da necessidade de se enxugar a máquina. Eu fiz um levantamento do número de cargos comissionados desde 2003 até o mandato atual, até 2020. Então vou compartilhar aí com vocês. Lembrando que cargos comissionados são aqueles de livre nomeação do prefeito. São pessoas da confiança do prefeito que vão exercer cargos de chefia, direção e assessoramento. Então é isso, pessoal. Eu espero ter aí ilustrado um pouquinho essa questão da reforma administrativa. A princípio, não há o que temer, ela não vai causar nenhum impacto sobre o concurso público. Se o concurso público for revisto pela próxima administração, não vai ter relação com essa reforma administrativa. A gente sabe aí que existem algumas questões, algumas dúvidas do pessoal em relação tanto ao concurso em si, quanto à banca, quanto às datas, mas é importante que se diga que, por enquanto, o concurso está apenas suspenso, até que se tome uma nova medida, né? Então, assim, pode haver o cancelamento? Pode haver a marcação da data da prova? Pode. Acho que tudo é válido. Né? O que eu não acredito, eu pessoalmente não acredito, é que essa reforma administrativa vai ter impacto no concurso público. Né? Acho que a reforma não tem esse objetivo. Né? O objetivo da reforma administrativa municipal vai ser provavelmente ajustar a prefeitura, né, aos objetivos aí do prefeito eleito para executar o seu plano de governo. Isso é perfeitamente democrático, é perfeitamente legal. E não vejo nada de imoral nisso não, muito pelo contrário, acho que toda ação para enxugar a máquina da prefeitura é válida. Pessoal, queria agradecer a vocês aí por mais um vídeo, por estar me acompanhando. Não deixa de curtir o vídeo, né? Clica aí no joinha, se inscreva no canal, compartilhe, comente o que você achou, coloque as suas dúvidas, tá bom? Sugira temas para poder fazer aí novos vídeos, para a gente tornar o nosso canal aí um negócio bacana. E Cidadão de Mauá a serviço de vocês, tá bom? Muito obrigado aí, até a próxima.